Imagine perder tudo de uma hora para outra. Sua casa, seu emprego e até mesmo a esperança de recomeçar. Sem ninguém para ajudar, você se vê diante de uma escolha impossível. E se a única saída fosse aceitar uma proposta de casamento de um homem que você mal conhece, mas que guarda segredos capazes de mudar sua vida para sempre? E antes de começarmos com a história, deixe o seu like e diga nos comentários de onde você está vendo este vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes como essa. E agora, vamos para a história. Chuva caía pesada naquela tarde cinzenta, como se o céu chorasse junto com ela. Clara apertava o casaco fino contra o corpo, tentando se proteger do frio que parecia cortar sua pele. As ruas da cidade estavam movimentadas, mas ela se sentia completamente invisível. Era como se ninguém notasse a jovem de olhos cansados e passos incertos, que carregava uma pequena mala desgastada e um mundo de preocupações nos ombros. Fazia 3 dias que Clara havia sido despejada do pequeno apartamento onde morava. O aviso de despejo veio como um golpe seco, mas não inesperado. Ela sabia que estava atrasada com o aluguel há meses. Desde que perdera o emprego no escritório onde trabalhava como assistente administrativa, as contas se acumulavam como uma avalanche impossível de conter. Tentou de tudo. Bicos, vendas online, até mesmo pedir ajuda a conhecidos, mas nada foi suficiente. Agora, sem um teto para chamar de seu, ela vagava pelas ruas, sem rumo, sem planos, sem esperança. Clara parou em frente a um café, observando as pessoas lá dentro. Elas riam, conversavam, aqueciam as mãos em xícaras fumegantes. Era um contraste cruel com a realidade dela. O cheiro de café fresco invadiu suas narinas e seu estômago roncou alto, lembrando-a de que não comia nada desde a manhã anterior. Mas ela não tinha dinheiro nem para um pão. Suspirando, afastou-se da vitrine e seguiu caminhando com os pés molhados e o coração pesado. Foi então que seu celular vibrou no bolso do casaco. Ela parou no meio da calçada e pegou o aparelho, cujos arranhões na tela refletiam seu estado atual. Quebrada, desgastada, mas ainda funcionando. Era uma mensagem de Júlia, sua amiga de longa data e uma das poucas pessoas que sabia da sua situação. Clara, sei que você está passando por um momento difícil. Tenho um contato que pode te ajudar. É um trabalho diferente. Não posso explicar por mensagem, mas acho que vale a pena você conhecer. Ele é confiável. Se quiser, posso marcar um encontro. Me avise. Clara franziu a testa. Um trabalho diferente? O que isso significava? Ela hesitou por alguns instantes, mas a verdade é que não tinha nada a perder. Respondeu rapidamente, concordando em saber mais. Júlia respondeu quase que imediatamente com o endereço de um restaurante no centro da cidade e um horário para o dia seguinte. Na manhã seguinte, Clara chegou ao restaurante com o coração acelerado. O local era elegante, com mesas de madeira escura e uma iluminação suave que criava um clima de exclusividade. Ela se sentiu deslocada ali, com seu casaco velho e jeans desbotado. Júlia a esperava em uma mesa no canto, sorrindo de forma encorajadora. "Você veio", disse Júlia, se levantando para abraçá-la. "Que bom! Eu sabia que você não ia desistir." Clara sorriu de volta, mesmo sem muita convicção. "Então, o que é esse trabalho?" Júlia olhou ao redor, como se quisesse ter certeza de que ninguém estava ouvindo, e então baixou a voz. "Não é exatamente um trabalho, é mais uma proposta, um contrato, na verdade." Clara arqueou as sobrancelhas. "Contrato? Sim, eu conheço um homem que está procurando alguém para se casar com ele. Não é por amor, é algo prático. Ele é muito rico, mas vive isolado. Ele precisa de uma esposa para resolver algumas questões pessoais e sociais. Em troca, ele oferece estabilidade financeira e um lugar para morar." Clara piscou, incrédula.
Você está falando sério? Um casamento de fachada? Júlia assentiu, séria. Eu sei que parece estranho, mas ele é uma pessoa confiável. E Clara, ele paga muito bem. Você não precisaria se preocupar com dinheiro ou com onde morar, pelo menos por um tempo. Pense nisso como um contrato de trabalho, só que diferente. Clara ficou em silêncio tentando processar o que acabara de ouvir. A ideia parecia absurda, quase surreal. Mas ao mesmo tempo, ela não conseguia ignorar a tentação de ter uma solução para seus problemas. Era isso ou continuar vagando pelas ruas, sem perspectiva de futuro? Quem é ele? Ela perguntou finalmente. Júlia sorriu, como se soubesse que Clara faria essa pergunta. O nome dele é Rafael. Ele é dono de uma empresa de tecnologia e mora em uma mansão nos arredores da cidade. Ele é reservado, quase nunca aparece em público, mas eu garanto, ele não é perigoso, só diferente. Diferente como? Júlia hesitou por um momento antes de responder. Ele é muito fechado. Parece carregar um peso enorme, mas isso é algo que você vai descobrir por si mesma, se decidir aceitar. Clara mordeu o lábio pensativa. Era uma decisão difícil, talvez a mais difícil de sua vida. Mas no fundo, ela sabia que não tinha muitas opções. O que eu preciso fazer? 2 dias depois, Clara estava em frente aos portões de ferro de uma imensa propriedade. A mansão de Rafael era imponente, com janelas enormes e um jardim perfeitamente cuidado. Ela respirou fundo antes de tocar o interfone, sentindo o coração disparar no peito. Sim? A voz masculina do outro lado era grave e direta. Meu nome é Clara, eu vim falar com o senhor Rafael. Houve uma pausa antes que o portão começasse a se abrir lentamente. Clara entrou, sentindo-se pequena diante da grandiosidade do lugar. Um homem alto e de aparência séria a esperava na porta. Ele tinha olhos escuros e penetrantes, que pareciam enxergar além da superfície. Você é Clara, disse ele, sem sorrir. Ela assentiu, tentando não demonstrar o nervosismo. Sim, e o senhor deve ser Rafael. Ele fez um gesto para que ela entrasse. Vamos conversar. A sala onde ele a levou era tão elegante quanto o resto da casa, mas tinha um ar frio e impessoal. Rafael se sentou em uma poltrona e indicou que Clara fizesse o mesmo. Júlia me falou sobre você. Ele começou, direto ao ponto. Eu preciso de alguém que esteja disposta a assinar um contrato de casamento. Não será um casamento real, mas será necessário que pareça convincente para o público. Em troca, você terá um lugar para morar, uma quantia mensal generosa e estabilidade. Clara engoliu em seco. Por que você precisa disso? Rafael desviou o olhar por um momento, como se a pergunta o incomodasse. Meus motivos são pessoais, mas posso garantir que você estará segura. Tudo será feito de forma legal e discreta. Ela o observou por alguns instantes, tentando entender aquele homem que parecia tão distante, quase inacessível. Algo nele a intrigava, como se houvesse mais por trás daquela fachada fria. Eu aceito, disse ela, finalmente. Rafael a encarou, surpreso com a rapidez da resposta. Tem certeza? Isso não é algo que pode ser desfeito facilmente. Clara assentiu. Eu não tenho nada a perder. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de se levantar. Muito bem, amanhã assinaremos os papéis. Enquanto Clara saía da sala, sentiu uma mistura de alívio e apreensão. Ela havia encontrado uma solução para sua situação, mas não podia ignorar a sensação de que estava entrando em algo muito maior do que imaginava. Clara acordou cedo na manhã seguinte, com o som suave de pássaros vindos do jardim da mansão. A noite anterior havia sido inquieta. A imagem de Rafael parado no corredor, com aquele olhar distante e enigmático, ainda estava fresca em sua mente. Ele parecia carregar um peso invisível,
algo que ela não conseguia entender, mas que já despertava sua curiosidade. Quem era? Realmente aquele homem? E o que o fazia parecer tão quebrado? Ela se levantou, ainda se sentindo deslocada naquele ambiente luxuoso, e se vestiu com as poucas roupas que tinha. Uma empregada bateu à porta pouco depois, informando que o café da manhã estava servido. Clara desceu as escadas, sentindo o cheiro de pão fresco e café, e encontrou Rafael já sentado à mesa, lendo um jornal. "Bom dia", disse ela hesitante. Rafael ergueu os olhos, mas sua expressão permaneceu impassível. "Bom dia, espero que tenha dormido bem." "Sim, obrigada", respondeu Clara, embora soubesse que era uma meia-verdade. Ela se sentou do outro lado da mesa, tentando ignorar o desconforto que sentia na presença dele. Havia algo em Rafael que a deixava em alerta. Ele era educado, mas frio, como se tivesse erguido um muro invisível entre ele e o mundo. Enquanto tomavam café, Rafael começou a explicar os próximos passos. "Hoje iremos ao meu advogado para formalizar o contrato. Ele já está ciente da situação e preparou todos os documentos necessários. Você terá a oportunidade de ler tudo com calma antes de assinar." Clara assentiu. "E depois disso?" "Depois disso, você será oficialmente minha esposa, pelo menos no papel. Vamos precisar fazer algumas aparições públicas juntos para tornar tudo convincente. Mas fora isso, sua vida será tranquila. Você terá liberdade para fazer o que quiser, contanto que cumpra com as condições do contrato." Ela queria perguntar mais, entender melhor o que ele esperava dela, mas algo na postura rígida de Rafael a fez recuar. Era como se ele estivesse fechando qualquer porta para uma conversa mais pessoal. O escritório do advogado ficava no centro da cidade, em um prédio moderno e elegante. Clara sentiu um frio na barriga ao entrar na sala, onde um homem de terno impecável os aguardava. Ele se apresentou como Dr. Álvaro e rapidamente começou a explicar os termos do contrato. "Este é um contrato de casamento por conveniência", disse ele, enquanto deslizava uma cópia do documento pela mesa na direção de Clara. "Ambas as partes concordam em manter as aparências de um casamento real, mas sem qualquer obrigação emocional ou física. A senhora Clara receberá uma quantia mensal previamente acordada, além de moradia e outros benefícios descritos aqui." Clara leu o documento com atenção. Embora as palavras jurídicas fossem difíceis de entender, tudo parecia claro. Ela teria um teto, dinheiro para se sustentar e a garantia de que, após o período estipulado no contrato, poderia seguir sua vida sem problemas. Mas havia uma cláusula que chamou sua atenção. "Essa parte aqui", disse ela, apontando para uma linha específica. "Por que eu não posso fazer perguntas sobre o passado dele?" Rafael, que estava sentado ao lado dela, se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Dr. Álvaro respondeu no lugar dele. "O Sr. Rafael solicitou essa cláusula para garantir sua privacidade. Ele prefere que certos assuntos pessoais fiquem fora do âmbito deste acordo." Clara olhou para Rafael, que evitava seu olhar. Aquilo só aumentava sua curiosidade, mas ela sabia que não estava em posição de questionar. Assinou o contrato, sentindo como se estivesse cruzando uma linha invisível para um mundo desconhecido. Os dias seguintes foram uma mistura de novidade e estranheza. Clara se mudou oficialmente para a mansão de Rafael, onde tinha um quarto luxuoso só para ela. Os empregados eram educados, mas mantinham distância, como se tivessem sido instruídos a não se aproximar demais. Rafael, por sua vez, continuava reservado. Ele passava a maior parte do tempo em seu escritório, trabalhando ou atendendo ligações. As interações entre eles eram breves e formais, quase como se fossem dois estranhos dividindo o mesmo espaço. Mas Clara não conseguia ignorar as pequenas pistas que Rafael deixava escapar.
Às vezes, ela o encontrava olhando para uma foto antiga em sua mesa com uma expressão de profunda tristeza. Outras vezes, ele parecia perdido em pensamentos como se estivesse preso em um lugar distante. E havia aquela noite, quando ela o viu parado no corredor, encarando o quadro na parede. Era uma pintura de uma mulher com um sorriso suave, mas melancólico. Clara não sabia quem ela era, mas tinha certeza de que era importante para Rafael. Uma semana depois de sua chegada, Rafael anunciou que eles fariam sua primeira aparição pública como casal. Era um evento beneficente, organizado por uma das empresas dele, e a presença de ambos era essencial para sustentar a narrativa do casamento. Clara passou o dia inteiro se preparando, com a ajuda de uma estilista contratada por Rafael. Quando finalmente se olhou no espelho, quase não se reconheceu. O vestido elegante, o cabelo impecável, a maquiagem discreta, mas sofisticada, tudo a fazia parecer alguém que ela não era. Quando desceu as escadas, Rafael a esperava no saguão. Ele usava um terno preto perfeitamente ajustado e, por um breve momento, Clara percebeu como ele era atraente, apesar da frieza que emanava. Ele a olhou de cima a baixo e assentiu, aprovando. "Você está linda", disse ele, com um tom neutro que não combinava com o elogio. "Obrigada", respondeu Clara, sentindo as bochechas corarem levemente. No carro, a caminho do evento, Rafael começou a instruí-la. "Lembre-se, precisamos parecer um casal de verdade. Segure minha mão, sorria para as câmeras e evite responder perguntas pessoais. Eu cuidarei do resto." Clara assentiu, tentando ignorar o nervosismo que crescia em seu peito. Ela nunca havia participado de nada parecido e temia cometer algum erro. Mas, ao chegarem ao evento, percebeu que Rafael tinha tudo sob controle. Ele a guiava com confiança, apresentando-a como sua esposa e mantendo as aparências com uma naturalidade impressionante. No entanto, enquanto Clara tentava se adaptar àquele novo mundo de luxo e falsidade, algo inesperado aconteceu. Durante uma conversa com um dos convidados, ela ouviu um comentário que a deixou intrigada. "É bom ver o Sr. Rafael tentando seguir em frente", disse uma mulher de meia idade com um sorriso simpático. "Depois de tudo o que aconteceu, ele merece um pouco de felicidade." Clara tentou disfarçar sua curiosidade, mas a mulher percebeu. "Oh, você não sabe, não é? Bem, eu não quero me intrometer, mas Rafael passou por uma tragédia terrível há alguns anos. Foi algo que mudou completamente a vida dele." Antes que Clara pudesse perguntar mais, Rafael apareceu ao lado dela, interrompendo a conversa. Ele parecia tenso, como se soubesse exatamente o que haviam acabado de dizer. "Está tudo bem?" ele perguntou, olhando diretamente para Clara. "Sim, claro", respondeu ela, forçando um sorriso. Mas por dentro, sua mente estava a mil. O que havia acontecido com Rafael? E por que ele fazia tanto esforço para esconder isso? Mais tarde naquela noite, enquanto Clara estava no quarto, ela decidiu buscar respostas. Foi até o escritório de Rafael, onde sabia que ele guardava documentos e fotos. Quando abriu uma gaveta trancada, encontrou algo que a deixou sem fôlego. Uma foto antiga de Rafael ao lado de uma mulher e uma criança. Todos pareciam felizes, mas no verso da foto havia uma data e uma palavra escrita à mão. Fim. O que aquilo significava? Clara ficou paralisada, segurando a foto em suas mãos. A imagem era clara. Rafael estava ao lado de uma mulher de cabelos escuros e um sorriso radiante, com uma criança de talvez 5 ou 6 anos entre eles. Todos pareciam felizes, como uma família perfeita. Mas o que realmente chamou sua atenção foi o verso da foto. A palavra fim, escrita com uma caligrafia firme, parecia carregar um peso que ela não conseguia compreender. O que aquilo significava? Quem eram aquelas pessoas? E por que Rafael guardava essa foto escondida? Ela ouviu passos no corredor e
Rapidamente colocou a foto de volta na gaveta, fechando-a com cuidado. O coração batia acelerado enquanto ela tentava parecer calma. Quando Rafael apareceu na porta, ele a encontrou sentada em uma cadeira próxima à mesa, fingindo estar distraída com um livro que pegara da estante. "Precisando de algo?" ele perguntou, com a voz baixa, mas carregada de desconfiança. Clara ergueu os olhos, tentando soar natural. "Não, só estava olhando os livros. Você tem uma coleção impressionante." Rafael estreitou os olhos, como se tentasse decifrar se ela estava dizendo a verdade. Após alguns segundos de silêncio, ele deu de ombros e entrou no escritório, indo direto para a mesa. Clara prendeu a respiração enquanto ele abria a gaveta onde a foto estava guardada. Ele não disse nada, mas a tensão em seu rosto ficou evidente. Era como se ele soubesse que algo havia mudado. "Se precisar de algo, peça aos empregados", disse ele, encerrando a conversa. Clara assentiu e saiu rapidamente, sentindo o peso do olhar de Rafael em suas costas. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A imagem de Rafael com a mulher e a criança não saía de sua cabeça. Quem eram eles? O que havia acontecido? A palavra fim parecia ecoar em sua mente, como um enigma que ela precisava desvendar. Mas, ao mesmo tempo, ela sabia que não podia simplesmente perguntar. Rafael havia sido claro sobre não querer falar de seu passado. Ainda assim, a curiosidade era como uma coceira que ela não conseguia ignorar. Nos dias seguintes, Clara tentou agir normalmente, mas começou a observar Rafael com mais atenção. Ele era metódico, sempre mantendo uma rotina rígida. Passava horas em seu escritório ou em reuniões online, raramente interagindo com os empregados ou com ela. Às vezes, ele parecia perdido em pensamentos, olhando pela janela com uma expressão distante. Clara queria entender o que havia por trás daquela fachada fria, mas cada tentativa de se aproximar era recebida com um muro de silêncio. Foi durante uma dessas observações que Clara percebeu algo curioso. Rafael tinha o hábito de sair todas as sextas-feiras à noite, sempre sozinho. Ele nunca dizia para onde ia e os empregados pareciam evitar o assunto. Na terceira sexta-feira, desde que ela havia se mudado, Clara decidiu que não podia mais ignorar sua curiosidade. Quando Rafael saiu, ela esperou alguns minutos e chamou um táxi para segui-lo. O carro de Rafael parou em frente a um cemitério nos arredores da cidade. Clara pediu ao taxista que estacionasse a uma distância segura e desceu, sentindo o coração disparar. O que ele estava fazendo ali? Ela o viu entrar pelos portões de ferro e decidiu segui-lo, mantendo-se nas sombras. Rafael caminhava com passos firmes, como se soubesse exatamente para onde estava indo. Clara o seguiu até que ele parou diante de uma lápide. Ela se escondeu atrás de uma árvore próxima, observando enquanto ele se ajoelhava e colocava um pequeno buquê de flores no chão. Não conseguia ouvir o que ele dizia, mas era evidente que estava falando com alguém. Sua postura rígida parecia desmoronar, e por um breve momento ele parecia vulnerável. Quando Rafael se levantou e começou a sair, Clara esperou até que ele estivesse longe antes de se aproximar da lápide. O que viu a deixou sem palavras. No mármore frio estavam gravados os nomes Ana Luísa Martins e Gabriel Martins, com as datas de nascimento e falecimento. Ana Luísa havia morrido há 5 anos e Gabriel no mesmo dia. O coração de Clara apertou enquanto ela tentava juntar as peças. A mulher e a criança da foto, eles estavam mortos. E Rafael os visitava toda semana. Na manhã seguinte, Clara não conseguia olhar para Rafael da mesma forma. O homem frio e reservado que ela conhecia agora parecia alguém profundamente ferido. Alguém que carregava um luto que nunca havia superado. Ela queria perguntar, queria dizer que sabia, mas não sabia como abordar o assunto. E, no fundo, temia que ele a afastasse ainda mais se descobrisse que ela havia seguido seus passos.
Foi Rafael quem quebrou o silêncio durante o café da manhã. Você parece distraída, comentou sem erguer os olhos do jornal. Clara hesitou, tentando encontrar as palavras certas. Eu estava pensando em como você é reservado. Parece que você carrega muito nas costas. Ele parou de ler e a encarou, seus olhos escuros fixos nos dela. Todos carregamos algo, Clara. Alguns preferem não compartilhar, mas às vezes compartilhar ajuda, insistiu ela com cuidado. Você não precisa carregar tudo sozinho. Rafael soltou um suspiro pesado e dobrou o jornal, colocando-o de lado. Eu aprecio sua preocupação, mas há coisas que não podem ser mudadas. O passado é o passado. Não adianta revirá-lo. Clara queria argumentar, mas sabia que não adiantaria. Rafael havia erguido mais uma vez o muro que o protegia, e ela não tinha forças para derrubá-lo. Ainda assim, algo dentro dela dizia que precisava ajudá-lo de alguma forma. Naquela noite, Clara estava no jardim, tentando organizar seus pensamentos, quando ouviu passos atrás de si. Virou-se e viu Rafael parado ali, com as mãos nos bolsos. Ele parecia menos rígido do que de costume, quase humano. Por que você veio para cá? Ele perguntou de repente. Clara ficou surpresa com a pergunta. Você quer dizer para a mansão? Sim. Por que aceitou minha proposta? Você poderia ter dito não. Ela pensou por um momento antes de responder. Porque eu não tinha outra escolha. Eu perdi tudo, Rafael. Minha casa, meu emprego, minha dignidade. Você foi minha única saída. Ele ficou em silêncio, como se estivesse processando suas palavras. Então, deu um passo à frente, ficando mais próximo dela. E agora que está aqui, o que você quer? Clara o encarou, sentindo a intensidade de seu olhar. Eu quero entender você. Quero saber quem você realmente é. Rafael desviou o olhar, como se a sinceridade dela o incomodasse. Talvez seja melhor você não saber. Por que não? Insistiu Clara. O que você tem tanto medo de mostrar? Ele a olhou novamente, e por um breve momento, ela viu algo em seus olhos. Dor, arrependimento, talvez até medo. Mas antes que pudesse responder, ele deu meia volta e entrou na casa, deixando Clara sozinha no jardim, com mais perguntas do que respostas. Clara passou a noite em claro, refletindo sobre as palavras que ouvira. A frase de Rafael, dita com tanta intensidade ao telefone, ecoava em sua mente. Eu já disse que não vou deixar isso acontecer de novo. O que ele queria dizer com isso? E quem estava do outro lado da linha? A curiosidade a consumia, mas o medo de confrontá-lo diretamente a impedia de agir. Na manhã seguinte, Rafael parecia mais distante do que o normal. Ele tomou o café rapidamente e saiu sem dizer para onde ia, deixando Clara sozinha na mansão. A ausência dele, no entanto, parecia abrir uma janela de oportunidade. Clara sabia que, se queria respostas, precisava agir. Ela decidiu começar pelo escritório, onde Rafael passava a maior parte do tempo e onde, na noite anterior, tivera aquela conversa misteriosa. O escritório estava silencioso, com a luz da manhã entrando pelas janelas altas. Clara hesitou por um momento antes de abrir a porta e entrar. Cada passo que dava parecia ecoar no ambiente, como se o próprio espaço a alertasse para não continuar. Mas ela ignorou o desconforto e começou a procurar. Abriu gavetas, folheou papéis, mas tudo parecia ser relacionado aos negócios de Rafael. Contratos, relatórios financeiros, documentos legais, nada pessoal. Foi quando ela notou um pequeno cofre embutido na parede, atrás de uma estante. A porta do cofre estava ligeiramente aberta, como se Rafael tivesse se esquecido de trancá-lo. Clara sentiu uma pontada de culpa, mas sua curiosidade era mais forte. Ela abriu o cofre com cuidado e encontrou uma pasta preta. Dentro dela havia documentos e fotos que fizeram seu coração disparar.
A primeira foto era da mesma mulher e criança que ela havia visto na gaveta, mas desta vez estavam em um parque, rindo enquanto brincavam. Havia algo de dolorosamente doce na imagem, como um momento congelado no tempo. Mas foi o que veio depois que realmente a chocou. Um recorte de jornal datado de 5 anos atrás, com a manchete em letras grandes: "Acidente trágico tira a vida de mãe e filho em rodovia." Clara sentiu o estômago revirar enquanto lia o artigo. Ana Luísa e Gabriel, esposa e filho de Rafael, haviam morrido em um acidente de carro. O texto descrevia como o veículo em que estavam foi atingido por um caminhão desgovernado em uma curva. Rafael não estava no carro no momento do acidente, mas a reportagem mencionava que ele havia ficado devastado pela perda. Clara mal conseguia imaginar a dor que ele devia ter sentido. E ainda sentia. Mas havia mais. No final da pasta, ela encontrou um documento que parecia ser um relatório policial. Havia detalhes sobre o acidente que não haviam sido mencionados no jornal. O caminhão que causou o acidente estava sendo dirigido por alguém sob efeito de álcool, mas o relatório também sugeria que o veículo de Ana Luísa havia feito uma manobra brusca antes da colisão. Não havia explicação para isso, mas a palavra suspeito estava sublinhada em vermelho. Clara fechou a pasta, sentindo o peso das informações que acabara de descobrir. Agora, ela entendia por que Rafael era tão reservado, por que carregava em aquela tristeza constante. Ele havia perdido tudo de forma trágica e parecia haver algo mais naquela história que ele não queria ou não conseguia compartilhar. Quando Rafael voltou para casa naquela tarde, Clara tentou agir normalmente, mas ele parecia perceber que algo estava diferente. Ele a observou durante o jantar, com os olhos fixos nela, como se tentasse ler seus pensamentos. Finalmente, ele quebrou o silêncio. "Você está estranha hoje", comentou com a voz baixa. Clara hesitou, mas decidiu arriscar. "Eu só estava pensando em como você deve ter passado por muita coisa. Deve ser difícil carregar tudo sozinho." Rafael colocou o garfo na mesa e a encarou com uma expressão séria. "Por que está dizendo isso?" "Porque eu sei que você perdeu pessoas importantes", respondeu Clara com cuidado. "E eu sei que isso ainda te afeta." O rosto de Rafael endureceu e por um momento ela achou que ele fosse se levantar e sair. Mas em vez disso, ele respirou fundo e apoiou as mãos na mesa. "Você não sabe nada sobre o que aconteceu." "Então me diga", insistiu Clara. "Eu quero entender, quero ajudar." Rafael balançou a cabeça, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "Não há nada para entender. Eles morreram. Foi um acidente. Fim de história." Mas Clara sabia que não era tão simples. "E o que você quis dizer ontem? Quando disse que não deixaria isso acontecer de novo, ele a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Isso não é da sua conta, Clara. Eu já disse que não quero falar sobre o passado. Mas você não pode simplesmente ignorar isso para sempre", retrucou ela. "Você acha que está protegendo a si mesmo, mas está apenas se isolando. Isso não vai trazer eles de volta." As palavras dela pareciam ter atingido um ponto sensível. Rafael se levantou abruptamente, com os punhos cerrados. "Você não sabe o que está falando", disse ele, com a voz carregada de emoção. "Você não estava lá, não sabe o que eu perdi." "Então me diga", Clara exclamou, levantando-se também. "Me diga o que realmente aconteceu, Rafael. Porque eu sei que tem mais nessa história do que você está dizendo." Por um momento, o silêncio entre eles foi quase ensurdecedor. Rafael parecia prestes a dizer algo, mas então se virou e saiu da sala, deixando Clara sozinha. Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, não de tristeza, mas de frustração. Ela queria ajudá-lo, mas e como poderia, se ele não deixava ninguém se aproximar? Mais tarde naquela noite, Clara foi até o jardim para tentar se acalmar.
O ar fresco da noite ajudava a clarear seus pensamentos, mas ela ainda se sentia perdida. Foi então que ouviu passos atrás de si. Quando se virou, encontrou Rafael parado ali, com uma expressão que ela não conseguia decifrar. "Você quer saber a verdade?" Ele perguntou com a voz baixa. Clara assentiu, sentindo o coração disparar. "Sim, quero." Rafael ficou em silêncio por alguns segundos antes de finalmente falar. "O acidente não foi apenas um acidente. Alguém fez aquilo acontecer." As palavras dele caíram como uma bomba. Clara ficou sem fôlego, tentando processar o que acabara de ouvir. "O que você quer dizer com isso?" "Eu não posso te contar tudo agora", disse ele olhando para o chão. "Mas há pessoas que não querem que eu descubra a verdade. E agora você está no meio disso." Clara sentiu o peso das palavras de Rafael como uma avalanche. Se você quiser sair disso, agora é a hora. Mas como ela poderia sair? Algo dentro dela já estava profundamente conectado à história dele, à dor que ele carregava e aos mistérios que o cercavam. Ela respirou fundo, tentando processar. "Eu não vou a lugar nenhum", respondeu com firmeza. "Se você está me pedindo para ficar, então eu fico. Mas, Rafael, você precisa me contar a verdade, toda a verdade." Ele a soltou e deu um passo para trás, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. Por alguns segundos, parecia lutar internamente, até que finalmente assentiu. "Tudo bem. Mas você precisa entender que, ao saber disso, não há como voltar atrás." Clara apenas assentiu determinada. Rafael a levou até o escritório, trancando a porta atrás deles. Ele pegou a pasta preta no cofre, a mesma que Clara já havia visto, e a colocou sobre a mesa. Desta vez, ele abriu a pasta e espalhou os documentos e fotos diante dela. "Você já viu isso, não é?" ele perguntou, olhando diretamente para ela. Clara hesitou antes de responder. "Sim, eu vi a foto e li o artigo sobre o acidente." Ele suspirou, mas não parecia surpreso. "Então você sabe que Ana Luísa e Gabriel morreram naquele dia, mas o que você não sabe é que o acidente não foi uma simples fatalidade." Rafael pegou o relatório policial e apontou para a parte sublinhada em vermelho. O caminhão que atingiu o carro deles estava sendo dirigido por alguém embriagado, mas isso foi só parte da história. O motorista nunca deveria estar naquela estrada. Ele foi contratado para transportar uma carga para outra cidade, mas desviou a rota. E o mais estranho é que antes do acidente o carro de Ana fez uma manobra brusca, como se ela estivesse tentando fugir de algo. Clara franziu a testa. "Fugir de quê?" "É isso que eu estou tentando descobrir há 5 anos", respondeu Rafael, com a voz carregada de emoção. A polícia encerrou o caso como um acidente causado por negligência do motorista. Mas eu sei que há mais. Ana me ligou pouco antes do acidente. Ela estava com medo, disse que alguém estava seguindo ela, e depois disso, a ligação caiu. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "Você acha que foi intencional? Que alguém queria machucá-los?" "Eu tenho certeza", disse Rafael com os olhos fixos nos dela. "E não foi um alvo aleatório. Ana e Gabriel morreram por minha causa." "Por sua causa?" Clara perguntou chocada. Rafael assentiu, a expressão sombria. "Na época, minha empresa estava envolvida em uma disputa com um grupo de investidores. Eu descobri que eles estavam desviando dinheiro e os confrontei. Alguns deles tinham conexões perigosas, pessoas que não pensam 2 vezes antes de usar violência para proteger seus interesses. Eu não tinha ideia de que eles fariam algo tão extremo, mas agora sei que foi uma retaliação. Eles não podiam me atingir diretamente, então foram atrás da minha família." Clara levou a mão à boca, horrorizada. "Meu Deus, Rafael, isso é terrível. Terrível não é suficiente para descrever o que eu sinto todos os dias", disse ele com a voz trêmula. "Eu perdi as 2 pessoas mais importantes da minha vida porque confiei nas pessoas erradas. E desde então,
Tenho feito tudo o que posso para descobrir quem está por trás disso. Mas eles são poderosos, Clara. Eles têm dinheiro, influência e não querem que eu chegue perto da verdade. Clara ficou em silêncio por um momento, tentando absorver tudo o que Rafael acabara de contar. Finalmente ela perguntou: "E por que você me envolveu? Por que me trouxe para cá?" Rafael desviou o olhar, como se estivesse com dificuldade para responder. "Porque eu precisava de alguém que parecesse estar ao meu lado. Eles ainda estão me observando, Clara. Qualquer movimento meu é monitorado. Se eu pareço estar sozinho, vulnerável, eles podem tentar algo novamente. Mas se eu tenho alguém ao meu lado, isso os faz pensar 2 vezes. Então, eu sou apenas uma peça no seu jogo?" perguntou Clara, sentindo uma pontada de dor. "Não é isso", respondeu Rafael rapidamente. "Eu sei que parece frio, mas não é só isso. Desde que você chegou, eu percebi que talvez eu precise de alguém para me lembrar que ainda há algo pelo que lutar. Você me trouxe algo que eu não sentia há muito tempo: esperança." Clara ficou surpresa com a confissão, mas antes que pudesse responder, Rafael continuou: "Mas agora você está envolvida nisso e eu preciso que você entenda o risco. Eles podem tentar te usar contra mim, assim como fizeram com Ana. Se você quiser sair, eu não vou te culpar." Clara respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Ela pensou em sua própria vida, em como estava perdida antes de conhecer Rafael e em como, de alguma forma, ele havia dado a ela um propósito. Ela sabia que ficar significava perigo, mas também sabia que não poderia abandoná-lo agora. "Eu já disse que não vou a lugar nenhum", respondeu ela com firmeza. "Se você está disposto a lutar, então eu também estou." Rafael a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando sua determinação. Finalmente, ele assentiu. "Muito bem, mas a partir de agora, precisamos ser cuidadosos. Eu não posso perder mais ninguém." Os dias seguintes foram marcados por uma tensão constante. Rafael começou a compartilhar mais detalhes sobre sua investigação, incluindo os nomes dos investidores que ele suspeitava estarem envolvidos. Clara o ajudava a organizar os documentos, tentando encontrar padrões ou pistas que pudessem levá-los à verdade. Mas quanto mais eles descobriam, mais perigosa a situação se tornava. Uma noite, enquanto Clara revisava alguns papéis no escritório, o telefone de Rafael tocou. Ele atendeu rapidamente, mas sua expressão mudou imediatamente. "O quê? Como assim? Quando isso aconteceu?" Clara parou o que estava fazendo e olhou para ele preocupada. Rafael desligou o telefone e se virou para ela, o rosto pálido. "Alguém invadiu a empresa. Roubaram documentos importantes. Eles estão tentando nos parar." "Você acha que foi um deles?" perguntou Clara. "Tenho certeza", respondeu Rafael. "E isso significa que estamos chegando perto de algo grande. Mas também significa que eles sabem que estamos investigando." Antes que Clara pudesse processar o que Rafael acabara de dizer, um barulho alto ecoou pela mansão. Era o som de vidro quebrando, vindo do andar de baixo. Rafael ficou imediatamente em alerta, pegando o telefone e indo até a porta. "Fique aqui, Clara, não saia por nada." Mas ela sabia que algo estava muito errado. O som de vidro quebrando ecoou pela mansão, seguido por um silêncio pesado. Clara sentiu o coração disparar enquanto via Rafael sair do escritório, a expressão tensa e os passos rápidos. Ele a havia instruído a ficar, mas ela sabia que algo muito sério estava acontecendo. Ignorar o perigo era impossível. Segundos depois, Clara ouviu passos apressados no andar de baixo e vozes abafadas. Ela se aproximou da porta do escritório, tentando ouvir. Rafael estava discutindo com alguém, mas não conseguia distinguir as palavras. A curiosidade e o medo a consumiam. Contra sua melhor intuição, ela abriu a porta e seguiu pelo corredor, mantendo-se nas sombras.
Quando chegou à escada, viu Rafael na entrada da sala principal, enfrentando 2 homens de terno. Um deles segurava uma arma, apontada diretamente para Rafael. Clara prendeu a respiração, o pânico tomando conta. Você já foi avisado, Rafael, disse um dos homens, a voz fria e cortante. Pare de cavar. Você não vai gostar do que encontra. Vocês acham que me intimidam? Rafael respondeu, com a voz firme. Já tiraram tudo de mim. Não tenho mais nada a perder. O homem com a arma riu, um som seco e cruel. Você tem mais do que pensa, e é melhor tomar cuidado antes que perca o resto. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Eles estavam falando dela. Ela sabia que, se continuasse escondida, Rafael estaria sozinho. Reunindo toda a coragem que tinha, ela desceu as escadas, chamando a atenção dos homens. Deixem ele em paz, disse Clara, a voz trêmula, mas firme. Os homens se viraram para ela, surpresos. Rafael ficou pálido. Clara, eu disse para ficar no escritório. Eu não vou te deixar sozinho nisso, respondeu ela, encarando os homens, mesmo que seu corpo inteiro tremesse. O homem armado deu um passo na direção dela, mas Rafael se colocou entre eles. Se você tocar nela, eu juro que isso será o fim para vocês. O outro homem, que parecia ser o líder, ergueu a mão, sinalizando para o parceiro parar. Ela é corajosa, eu admito, mas isso não muda nada, Rafael. Você tem até amanhã para desistir dessa investigação. Caso contrário, ela será a próxima. Rafael avançou um passo, a raiva queimando em seus olhos. Se vocês encostarem nela, não haverá lugar no mundo onde possam se esconder de mim. O líder apenas sorriu, como se a ameaça não tivesse peso. Ele fez um sinal para o outro homem, e os dois saíram pela porta da frente, desaparecendo na noite. Rafael imediatamente trancou a porta e se virou para Clara, o rosto uma mistura de alívio e fúria. Você não deveria ter descido, ele disse, a voz elevada. Eles poderiam ter te machucado. Eu não podia ficar parada enquanto você enfrentava isso sozinho. Clara respondeu, as lágrimas começando a escorrer. Eu não vou te abandonar, Rafael. Não importa o que aconteça. Rafael respirou fundo, tentando se acalmar. Ele colocou as mãos nos ombros de Clara, olhando diretamente em seus olhos. Eu não vou deixar que eles te machuquem, mas precisamos agir rápido. Isso não acabou. Nas horas seguintes, Rafael e Clara trabalharam juntos para reunir tudo o que tinham sobre os responsáveis pelo acidente. Clara ajudou a organizar os documentos, enquanto Rafael fazia ligações para contatos de confiança. Ele sabia que, para acabar com aquilo, precisava expor os culpados antes que eles pudessem agir novamente. Na manhã seguinte, Rafael conseguiu o que precisava: provas concretas ligando os investidores corruptos ao acidente que matou Ana Luísa. E Gabriel, com a ajuda de um jornalista investigativo, ele planejou divulgar tudo para a imprensa. Era uma jogada arriscada, mas era a única forma de garantir que a verdade viesse à tona. Naquela noite, Clara e Rafael esperaram ansiosamente no escritório, assistindo ao noticiário. Quando a reportagem finalmente foi ao ar, a história era devastadora. Os nomes dos culpados foram revelados, assim como as conexões deles com o acidente. A repercussão foi imediata. As autoridades começaram a agir e os responsáveis começaram a ser investigados e presos. Rafael desligou a televisão e se virou para Clara, o alívio evidente em seu rosto. Acabou, disse ele, como se finalmente pudesse respirar pela primeira vez em anos. Clara sorriu, mas as lágrimas escorriam por seu rosto. Você fez justiça por eles, Rafael. Ana e Gabriel teriam orgulho de você. Ele a puxou para um abraço apertado, deixando que as barreiras finalmente caíssem. Eu não teria conseguido sem você, Clara. Você me deu força quando eu mais precisava. Nas semanas seguintes, a vida começou a voltar ao normal.
Rafael ainda tinha muito trabalho pela frente, mas a sombra que o perseguia havia desaparecido. Ele e Clara começaram a se aproximar de verdade, sem os muros que antes os separavam. O casamento de fachada que haviam iniciado se transformava lentamente em algo real. Uma noite, enquanto caminhavam juntos pelo jardim da mansão, Rafael parou e segurou a mão de Clara. Eu sei que isso começou de um jeito errado, mas você me mostrou que ainda há algo pelo que lutar. Eu não quero mais fingir. Quero que você fique não por obrigação, mas porque escolheu. Clara sorriu com os olhos brilhando. Eu já escolhi, Rafael, e não vou a lugar nenhum. Eles se beijaram sob o céu estrelado, finalmente livres dos fantasmas do passado. O futuro ainda era incerto, mas juntos sabiam que poderiam enfrentar qualquer coisa.